Oi, oitavo, tudo bem? Turma, vamos corrigir aqui as atividades da página 49 que vocês fizeram, né, na semana passada. O nosso assunto era as células sanguíneas, que são as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que transportam gases respiratórios, os leucócitos ou glóbulos brancos, que fazem a defesa do nosso organismo contra bactérias, vírus, fungos e outros invasores, e as plaquetas, que não são células, mas são pedacinhos das células cuja função é ajudar na coagulação sanguínea. Relembrou? Então, bora aqui. Questão 6 diz o seguinte: quando uma pessoa mantém baixa ingestão de ferro, então a pessoa está se alimentando com pouco ferro, a produção de hemácias é prejudicada. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Isso foi uma afirmação, né? Então, se a pessoa se alimenta com pouco ferro, que é um sal mineral importantíssimo, ela produz poucas hemácias. Cite um sintoma que essa pessoa provavelmente apresentará. Turma, as hemácias, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico. Se a pessoa come pouco ferro e vai ter poucas hemácias, qual o sintoma que ela vai apresentar? Cansaço, por exemplo, né, pela falta de oxigênio, certo? 7. Flávio e Léo fizeram um exame para contagem e análise de suas hemácias. De novo as hemácias, né, os glóbulos vermelhos. Flávio, há poucos dias, tinha realizado uma doação sanguínea. Então, já vamos problematizar aqui. Se o Flávio, gente, ele realizou uma doação de sangue, então o corpo dele tem menos sangue, concorda? Porque se ele doou, né? E Léo apresentava uma infecção de garganta. Uma infecção de garganta geralmente é causada por bactérias. Então, o Léo tá lá com bactérias na garganta. Nesse exame, foram quantificadas as hemácias jovens, que são aquelas que têm núcleo. A partir dos resultados, foi elaborado o gráfico a seguir, tá? Então, o Flávio doou sangue e o Léo estava com uma infecção de garganta. Gente, se o Léo tinha uma infecção de garganta, ele vai ter uma diferenciação na quantidade de glóbulos brancos, concorda? Porque quem é que vai combater as bactérias da garganta dele? As hemácias, os leucócitos ou as plaquetas? Os leucócitos. Então, se o Léo tem uma infecção de garganta, espera-se que o corpo dele, o sangue dele, produza mais glóbulos brancos, mais leucócitos, para poder matar as bactérias da garganta. Bom, e aí o exercício nos deu um gráfico. Vamos olhar esse gráfico aqui? Tem aqui a quantidade de hemácias do Flávio e do Léo. Então, perceba que o Flávio, ele tem maior quantidade de hemácias jovens, né? E o Léo tem menor quantidade de hemácias, tá? Vamos continuar aqui a leitura. Considere que os valores entre x e y são os valores normais encontrados de hemácias jovens. Com base nas informações dadas e em seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Letra A. Elabore uma hipótese para explicar a diferença encontrada na quantidade de hemácias jovens de Flávio e Léo. Turma, como é que eu vou explicar? Qual é a hipótese para o Flávio ter bastante hemácias jovens e o Léo ter poucas hemácias jovens? Podemos pensar assim. Se o Flávio, ele doou sangue, lembra que falou lá no enunciado que ele doou sangue? O corpo dele ficou com menos sangue, certo? E aí, o que aconteceu? O corpo do Flávio, percebendo que tem pouco sangue, começou o quê? A produzir hemácias jovens para retornar a quantidade de sangue original que ele tinha antes da doação. Não é uma boa explicação? Se o Flávio doou sangue, o corpo dele tem pouco sangue. O que o corpo entende? Se eu doei sangue,
eu retirei sangue de mim, então eu tenho que repor a quantidade que eu doei. Então, o Flávio, ele tem uma quantidade maior de hemácias porque o corpo dele está fabricando mais hemácias jovens para repor aquelas que foram doadas quando ele doou o sangue. Tranquilo? Agora, por que que o Léo tem uma infecção de garganta, que falou lá em cima, ó. O Léo tem uma infecção de garganta. Por que que o Léo tem menos quantidade ou menor quantidade de hemácia do que o Flávio? Porque o Léo não doou sangue, né, gente? Se ele tem uma infecção de garganta, ele vai ter um aumento no número de glóbulos brancos e não de glóbulos vermelhos. O Léo, com relação às hemácias, ele tem a quantidade normal. B. Indique um tipo de célula que pode estar com a quantidade aumentada nos exames de sangue do Léo. O Léo tem uma infecção de garganta. Então, qual célula que ele vai ter aumentado? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, aquelas que fazem a defesa. Por quê? Para matar as bactérias que estão na garganta dele. Certo? Muito bem. Questão 8, está dizendo assim: leia o trecho da reportagem a seguir. Ai, não acredito que eu não coloquei para gravar. Não, coloquei sim. Tô doida, gente. Leia o trecho da reportagem a seguir. Tá dizendo assim. Cadê? Deixa eu colocar aqui no foco. Aqui. Segundo Alexandra Sayuri Watanabe, diretora da ASBAI, alergias são respostas exageradas dos anticorpos contra algum alérgeno, substância que causa alergia. Então, para a Alexandra, gente, esses sintomas da alergia são os nossos anticorpos, aquelas proteínas de defesa que estão tentando matar um corpo estranho. Além dessa reação anormal do nosso sistema de defesa, a especialista ressalta que as reações alérgicas apresentam um quadro clínico, ou seja, impactos no corpo. Hoje, segundo a ASBAI, cerca de 30% dos brasileiros têm algum tipo de alergia. Muita gente, né, turma? 30%. Sendo a maior parte dos diagnósticos de alergia do tipo respiratória ou alimentar. Respiratória é bastante comum mesmo, né? Pessoas terem alergias respiratórias, mas também alimentar. Tudo bem. Perguntou-se: pode-se deduzir que o quadro de que trata a reportagem está relacionado a qual tipo de célula sanguínea? Gente, falou de alergia, e a alergia foi tratada aqui no texto como uma resposta exagerada dos anticorpos contra um antígeno. Se eu tenho anticorpos envolvidos, quem é a célula que produz anticorpos? Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. São elas que produzem os anticorpos. Os anticorpos são as proteínas que vão matar as bactérias e os vírus. Tranquilo? Deixa eu virar a página aqui para a gente continuar. Questão 9 disse o seguinte: a falta de plaquetas pode ocasionar uma hemorragia em caso de corte. Se você machucar, o sangue vaza, né, gente? E o sangue vazando, eu chamo de hemorragia. O excesso de plaquetas também pode trazer problemas para a saúde. Quais poderiam ser as complicações decorrentes do excesso de plaquetas no sangue? Turma, qual a função das plaquetas? Muito bem, fazer a coagulação sanguínea, fazer o sangue estancar, parar de sair. Agora, se a pessoa tem plaquetas demais, o que pode acontecer no sangue? Esse tanto de plaquetas, gente, pode fazer o sangue coagular dentro do próprio vaso sanguíneo, obstruir, entupir o vaso sanguíneo e levar a pessoa a problemas como infarto, por exemplo. Imagine que a veia ou a artéria são mangueiras. Se a pessoa tem plaqueta demais e o sangue coagulou dentro do vaso sanguíneo,
o vaso sanguíneo fica entupido, como é que o sangue passa? Não passa. Um desenho mais ou menos assim, ó. Imagine que aqui é o vaso sanguíneo e a pessoa tá com plaqueta demais. O sangue tá correndo pra cá, no sentido da ponta da seta. Se a plaqueta fez o sangue coagular, virou um coágulo dentro do vaso sanguíneo. Na hora em que o sangue chegar aqui, não vai ter para onde passar. Então, toda a região após o coágulo não recebe oxigênio e não recebe nutrientes. Então, essa parte que está aqui atrás, onde o sangue não chega, morre. Então, pode ser, inclusive, complicação de morte, dependendo do órgão onde isso está acontecendo. Tá? Isso se for no coração, eu chamo de infarto. Se for no pulmão, já vai ter outro nome, embolia pulmonar, por exemplo. Tranquilo? Questão 10. Complete a tabela a seguir com a função e ilustração de cada um dos componentes celulares do sangue. Então, vamos lá. Células do sangue. Tipo de célula: hemácia, leucócito, plaqueta. Função e ilustração. Turma, função das hemácias: transporte de gases respiratórios, O2 e CO2. Elas são mais ou menos assim. Elas não têm núcleo na fase adulta. Leucócito, função, defesa. Gente, eles podem ter várias formas, tá? Eles podem ser assim, eles podem ter assim um núcleo mais diferente, eles podem ter esse formato aqui, tudo bem? Plaqueta, função, coagulação sanguínea. As plaquetas são pedacinhos, fragmentos de células. E terminamos a correção, então, da página 50, ok? Vamos agora mudar de página. Eu vou dividir o vídeo em dois, tá? Tchau!